Oi! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada de CriarCast. Tô aqui com o coração quentinho, muito feliz por estar aqui, né, na segunda temporada. No que deu muito certo, agora tá muito melhor. E hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho mais sobre vários temas super interessantes. E você não pode esquecer, claro, né, que aqui a gente fala de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Então vem com a gente que você vai gostar bastante desse tema, viu? Hoje estamos muito chiques, patrocinadas pela Vitelli Cafeteria. Então a gente já tá aqui, ó, com o coração assim, a milhões, animadas. O tema de hoje tem tudo a ver. As pessoas, os convidados que estão aqui hoje com a gente, adoram esse café maravilhoso que a gente vai receber aqui. Então, assim, hoje a gente já começou de milhões. Ah, e só pra você lembrar, claro, né? A Vitelli fica no Retiro, pertinho do Hospital do Retiro. E eles são uma cafeteria / doceria, então você já deve estar pensando aí, meu Deus, quanta coisa gostosa deve ter lá, né? E lá é um lugar super aconchegante, assim, muito bom. Porque a gente vai falar hoje, reunião de negócio, então... Perfeito. Sempre estão lá. Tudo a ver. Então, olha, passa lá que você vai ver que delícia que é. Nossa, a gente tá super aqui, ó, já com a barriga roncando de vontade de comer. Ó, então já vamos, assim, sem mais delongas, pro nosso tema de hoje. Bem, assim, polêmico, que tem tudo a ver com a gente. Encontramos duas pessoas, deu match mesmo. Parecidíssimas. E hoje o tema nada mais é do que amigos. Será que negócios à parte? Será? É o que a gente vai ver. Sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente começar nesse tema aí de milhões, não é? De milhões. Preparadas? Preparadas. E a gente também queria agradecer estarmos aqui com vocês. A gente estava ansiosa pra conhecer vocês. Quando a gente viu o Instagram, a gente falou, gente, a gente precisa ir lá com elas. Porque, igual você falou, foi realmente o match perfeito. Foi. Então, a gente tá super feliz. Eu sou a Patrícia, eu sou advogada empresarial. E nós temos um escritório, né? O Dantas Tedeschi. Eu sou a Samanta, temos um escritório juntas. E muito feliz de estar aqui, agradecer, realizando um sonho de falar no microfone de um podcast. E a gente queria falar hoje, né, sobre amigos, negócio à parte. Será? Será que tem vem? como? Será? Mas antes da gente falar disso, a gente queria saber um pouquinho de vocês. Que caminho levou pro direito, assim, né? A gente fala muito de carreira aqui, a gente fala da psicologia, né? Da gestão de pessoas, recursos humanos, enfim. Então a gente queria saber um pouquinho de vocês. O que levou, assim, pra pensar no direito? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer, né, relações internacionais. Como não tinha em Volta Redonda e eu não podia sair de Volta Redonda, aí eu fui pro direito. Mas, assim, quando eu comecei, foi paixão à primeira vista. E a paixão foi assim, nossa, tô tirando nota boa, é aqui que eu vou continuar. E eu tive algumas decepções durante, assim, minha adolescência e tudo mais. E aí eu queria fazer o direito pra correr atrás dos meus direitos mesmo e que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Então eu fui um pouco atrás disso, né, pra dar uma força e me apaixonei pela profissão também. Pra ser um diferencial, Pra ser um diferencial, principalmente pela área de empresarial, então... A gente foi seguindo essa linha. A gente também veio muito desse lugar, assim, a criar, né, Mari? Uhum. Quando a gente conversou várias vezes sobre vários nichos, né, dentro da nossa formação, que é psicologia e gestão de pessoas, e a criar, ela vem muito com esse olhar para orientação profissional também. É um dos nossos braços, vamos dizer assim. Sim. E aí a gente pensou muito nisso por passar por esse sentimento mesmo, igual você falou. De lá atrás não ter tido alguém para ajudar nesse processo de orientação, no sentido de profissional mesmo, que conseguisse falar e tudo. Então a Mari, a gente sempre brinca, né? O exemplo dela é o melhor pra mim. Ela fez engenharia antes de fazer psicologia. Tá tudo certo, né? Querer uma coisa e ir pra outra. E agora se encontrou também, Pois né? menina. Eu fico pensando, se eu tivesse feito engenharia, eu não sei onde que eu ia estar agora, nesse lugar. Eu não sei o que eu ia estar fazendo hoje, assim. E essa decisão é muito cedo, né? A gente sai da escola e a gente já tem que decidir. Então, às vezes a gente vai errando. Igual vocês falam, não é um caminho reto, né? Exatamente. Sempre tem e acho que as melhores ideias, os melhores negócios surgem da necessidade, né? Mas não teve isso pra mim, faltou isso ou aquilo. Então a gente consegue trabalhar com mais dedicação tendo passado, né? E é até o que a gente prega muito no escritório, que é essa parte de ser humanizado, né? Porque grandes escritórios, o cliente
não tem um acesso direto ao advogado ali, né? É mais difícil. Então, o nosso escritório sendo menor, a gente consegue trazer essa humanidade, assim, de saber data de aniversário de filho. Tá mais pertinho, de estar mais perto, de saber problemas, de saber sobre a escola. A gente Enfim, gosta, né, de ter esse contato geral. direto com o cliente, igual nos escritórios grandes, que às vezes nem conhece o cliente, a gente gosta de ter esse diálogo. Na maioria, a gente cria até uma amizade. Toma um café, a Patrícia esses dias foi fazer uma audiência e ganhou um pudim. Maravilhoso. Aí, vai levar pra gente. tomar um café lá na Tá Vitelli. Isso é muito bom, assim. Exatamente. E eu acho que as grandes coisas que a gente faz na vida mesmo e na profissão, que não tem como a gente correr, vem desse lugar de inquietação, né? Sim. De, meu Deus, o que eu posso fazer de diferente pra me posicionar, né? Pra falar de algo que eu quero, que eu acredito, enfim. Então, acho que isso, de fato, faz muito sentido. Então, a gente já começou a saber um pouquinho delas. E aí, a gente quer saber, assim, né? Começar já a falar sobre aquelas coisas tão polêmicas que a gente adora aqui nesse lugar. E a amizade de vocês? Surgiu como? Da onde? Como é que foi? Então, é uma história bem legal. Vamos dividir pra gente contar Vamos. junto. Porque até é a mesma versão, mas assim, cada uma Sempre tem tem um um toque, toque a né? mais, né? Na verdade, a gente se conheceu pela faculdade, mas a gente não se falava tanto, né? E aí, eu namorei uma pessoa que era o melhor amigo dela. Ai, meu Deus. Já fiquei tensa. E um relacionamento E aí, no meio. E aí, no início, eu nem gostava muito dela, aquela questão de, ciúme de amiga, né, mulher. Acontece. E aí eu olhava de cara feia, assim, pra ela, sabe? Era mesmo. Mas aí ela começou a me dar conselhos bons. Foi. E aí eu fui acreditando que ela era legal, aí me ganhou ali. E aí acabou que terminou meu relacionamento. E ela me roubou. E eu roubei ela dele. Aí ela virou Foi. minha melhor amiga. Cara, Que mas legal. a gente sempre fala que parceria é como se fosse um casamento, né? Então, de uma certa forma, vocês casaram aí na parceria. Exatamente. Cara, é Verdade. loucura Não isso. tem A como. gente se conheceu até em Cabo Frio, de férias. Eu fui de férias com a minha família e ela tava no mesmo prédio que eu lá. Eu falei, eu conheço ela. Ela fica com o meu melhor amigo. Aí a gente começou a conversar, dar conselhos. E a gente começou a amizade ali, né? Sim, Mas aí na faculdade ela era presidente da Atlética. Aí ela me convidou pra fazer parte da Atlética. Aí a gente começou a trabalhar juntos ali. E aí eu tava percebendo que tinha umas pessoas fazendo algumas coisas pelas costas dela. Eita. Aí eu fui avisar, eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela falou, essa vai ser minha amiga. Leal. Foi ali que eu verdadeira, vi, né? Foi ali que A eu vi a verdadeira. lealdade, assim, dela, né? Eu falei, diferenciada, né? Foi a única ali. Que então, eu avisou, achavam né? amigos Aham. que me avisou. Eu falei, e a gente trabalhou super bem ali juntas Foi. também. Então, ali já foi um comecinho, né, pra Foi. gente. Já E deu pra ali, sentir, né? Já deu. E aí, ali foi a certeza de que realmente a gente era amiga mesmo, né? É. Eu acho que são nessas coisas que nascem, né? Eu e a Rafa, a gente é muito parecida. Muito igual, né? A gente tem, acho que muitas coisas parecidas, assim. Jeito de pensar, jeito de se posicionar, jeito de falar, né? A gente tem... Faladeiras Não, a gente demais. fala muito. E a gente tá falando de uma coisa aqui, daqui a pouco a gente fala de outra, e de outra, e de outra. E a gente se dá muito bem, mas assim, a gente fala do mesmo assunto, a gente é muito parecida. Vocês se parecem muito nas características, assim, de como que vocês fazem as coisas, de como vocês pensam. Isso é bom, isso não é bom, isso dá um choque às vezes. Então, eu acho que personalidade é muito diferente. É muito diferente. Mas a gente é muito alinhada de objetivos, metas, de opiniões, né? Sim. A gente até fala que um grande motivo da nossa sociedade dar certo é isso, porque até na hora de montar o escritório, né? A gente escolhe a mesma cadeira, a gente tem o mesmo gosto. Para as mesmas cores, assim, né? Sim. Acho que profissionalmente a gente parece muito. Na personalidade a gente é bem diferente. Bem diferente. Mas eu acho que dá certo por isso. Porque como a gente é muito parecida profissionalmente, eu confio 100% nela. Porque eu sei que ela faria melhor do que Exatamente, eu. Inclusive. gente, Amara. Exatamente a gente. Que, inclusive, desde o início, quando a gente se conheceu, né? Se conectou, fez uma primeira conversa. Eu sempre falei, gente, como a gente se parece, nós quatro, né? É verdade. Duas duplas que realmente são bem A parecidas. gente tava até brincando que quando a gente se conheceu, né, nessa videochamada, devia estar gravando, porque deu tanto match ali Foi. naquela situação. Né? Ou Gente, mentira! Ai, de uma hora dessa, Gente, arrasar. Fala sério pra mim, se a gente não tá muito chique. Advogadas adoram café. Nós queremos agradecer aqui Guilherme e Ana, tá? Que trouxeram assim, Olha. com todo Cuidado, carinho. amor e carinho. Ai, que delícia!
Recheados e sem recheio, tá, gente? Muito bom. Agora, eu vou precisar falar com vocês mais uma vez. Eu vou colocar um pão de queijo aqui, tá? Tá. No meu prato. É pra comer de verdade, né? É pra comer de verdade, só não ficar é olhando. não. É, recheado ou não? Recheado. Eu quero o normal. Normal. Ai, eu acho que foi até bom, assim, a gente ficar sentado, porque Obrigada. a gente se parece muito. E elas se parecem muito, tá? Sim. Eu acho que é Olha, exatamente. temos Tem café. até Samanta e Patrícia. Normal, confundir. Esse é o meu. Ô, gente, delícia. tem um nomezinho Olha e só, coração. tem nome, gente. Tem coração. Muito chique. Gente, perfeito, meu né? Porque Deus. advogado e café, a gente sempre tem que Eu tirar não a sei, pausa eu pro como café. primeiro, assim. Mas vamos. Eu Muito vou bom. falar, comer. Que delícia. A gente fala que pode estar o caos, a correria que for, mas a gente tira a nossa pausa pro café. Pro café. Parece que até a A gente linha. pensa melhor tudo depois tem do que- café. Né, que assim, antes a gente falar que a gente tava falando, voltando, mas eu acho que comida, assim, né, traz uma coisa de afeto, de Traz. conforto, de estar Sim. bem, de se sentir bem. Então, assim, gente, acolhimento. acho que eu já posso ser garota propaganda, tá? Contratar. Fora que assim, a gente sempre, quando vai fazer alguma reunião, ou quando tem dá uma pausa pra pensar mesmo algumas ideias, eu e a Mari, a gente sempre tem esse costume mesmo de tirar um dia, sentar num lugar que seja mais acolhedor, que a gente se sinta mais à vontade, né? Pra colocar ali as pautas, as coisas em dia. Então, cara, fala sério. Olha isso. Nada melhor. Nada melhor. A Vitélia é melhor. maravilhosa. E Nada lá melhor. esse é o ambiente mesmo. Então, assim, nossa próxima reunião, tudo que a gente Já Tem sabemos. reuniões com já gente temos lá. aí, ó, o local confirmado. E é exatamente o que a gente gosta também, essa coisa mais acolhedora, né? E é um desafio na nossa profissão, né? Porque a gente começou, nós duas sozinhas, botamos a cara e fomos, né? Não tem essa questão de padrinho, de me ajudou, né? Ou alguém com experiência, né, pra passar o Pra conhecimento pra orientar. gente. E aí a gente botou a cara mesmo e foi abrir o nosso escritório, né? E a gente viu que o nosso ponto forte era exatamente isso, né? Ser acolhedor. Ser acolhedora, ser humanizada, até porque muitos clientes vão pra lá, às vezes, lógico, eles precisam resolver o problema dele, mas às vezes eles querem só uma Só palavra de conversar, conforto, sim. sabe? Um divórcio, por exemplo, a pessoa chega chorando, então a gente Sim. também tem que trabalhar esse lado humano, né? Esse sentimento. né? A gente já. Nosso trabalho é lidar com o problema das pessoas. Então, nem sempre as pessoas vão chegar bem. A maioria, né, chega emocionalmente abalada. E acaba que a gente tem que ser psicóloga também, Não, primeiro. com certeza. Da pessoa pra depois cuidar do problema. E eu acho isso muito legal no nosso escritório, porque é humanizado, porque sou eu e a Patrícia, e a gente toma conta de tudo, desde o início do processo até o final, até conversar com o cliente. E eles adoram, né? É. Assim, ter esse contato. Às vezes manda mensagem final de semana, não tem nada pra falar. A gente tem um cliente que não tem nada pra fazer, nenhum processo. Mas ele tudo vai ok. pra lá, ele combina um horário, marca um horário só pra tomar um cafezinho com a gente e conversar sobre a vida. É o acolhimento. É o E com acolhimento. certeza, a hora que ele tiver qualquer coisa que ele precisar, ele já sabe exatamente o lugar que ele tem que ir. Que ele tem que ir, É. exatamente. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Uma das características que eu admiro demais nas pessoas é a coragem, né? A gente Nossa, fala muito sobre coragem. isso. E a coragem de você dar o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho todas as informações que eu preciso. Mas a gente tem a coragem. A gente brinca muito, né, Mari? A gente tem um Canva e um sonho. Hoje a gente tava se arrumando, eu falei, nossa, a gente tem um espelho, um sonho e uma língua pra falar bastante. A gente tava falando tanto, gente, vocês não tem noção. E eu acho que as coisas, elas vão se conectando mesmo, né? E a gente brinca muito aqui na Criade que nada é em vão. E a gente tá sempre se conectando com pessoas e eu acho que por isso que deu tanto certo, assim, as coisas que a gente espera, o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer, né? E quando a gente fala... a gente já falou muito, já conversou muito de como ser amigo é muito bom pra uma sociedade, Sim. porque uma apoia a outra em qualquer situação. Às vezes eu tô muito agarrada, a Rafa faz um trabalho, às vezes ela tá muito agarrada, eu faço. Sim. Acredito que vocês também sejam assim. Uma pela outra, né? E é isso mesmo que a gente traz. E eu acho que isso faz muito diferencial quando a gente fala de um negócio, quando a gente fala de uma consultoria, quando a gente fala de um escritório. Porque é a vida que a gente tem, né? A gente se conhece. Eu tava falando ontem com a Patrícia que quando a gente vai escolher um sócio, geralmente é alguém que a gente confia, pelo menos, né? A gente não vai fazer uma sociedade com um desconhecido. Então, eu acho que quando a gente criou a nossa sociedade, a gente não conseguiria pensar em outra pessoa a não ser
nós duas. E eu tive uma experiência antes, né? Porque eu formei 1 ano antes da Patrícia. Então eu tive a experiência de tentar uma sociedade com outras amigas minhas que formaram comigo, mas não deu certo porque a gente tava desalinhada de metas, assim. Cada uma tava com uma meta e não funcionou. Eu e a Patrícia, a gente é muito alinhada, então acho que isso que dá certo. E uma questão que eu acho que é muito legal, nossa, que a gente sabe ter a amizade e a sociedade. Por exemplo, uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem um grupo do escritório. Então, coisas do escritório é nesse grupo do WhatsApp. E coisas pessoais no privado. E a gente consegue passar o dia falando de trabalho em um grupo e coisas pessoais em outro grupo. Eu ia perguntar agora, quase que eu te interrompi. E funcionou pra vocês? Porque a gente também fez isso. Não deu certo. Só que a gente só fala no grupo do trabalho. Qualquer coisa. A gente até consegue A gente divide bem. mas a gente também não consegue ter limites pro trabalho. Por exemplo, 10 horas da noite, a gente tá falando Responde de trabalho. lá no grupo. É porque chegou... É bem parecido com a gente. É porque assim, teve uma vez que a gente tava trabalhando tanto e a gente só falou de trabalho o dia todo e chegou o final do dia, a gente cansada, a gente falou, a gente nem conversou com uma amiga. Peraí que eu tô cheia de coisa pra te contar, sabe? E isso não é legal pra gente, porque a gente quer também manter a amizade. A gente falou, não, então vamos dividir, né? Vamos separar as coisas que vai funcionar melhor. É engraçado que a gente tá falando só das coisas boas, né, Eu gente? ia falar agora sobre isso, a Mari leu minha mente. A gente tá falando só do que assim, ai, muito legal, a gente é família. Super a gente... apoio. Ai, nossa, uma fala da outra. Tipo, você tá quase vendo Um sonho, aqui dessa mesa, né? E aí eu vou confessar uma coisa antes, assim, a gente tem muito tempo de amizade, né? A nossa história também é bem engraçada, porque meu irmão namorou a prima dela e depois terminaram, a gente continuou amiga, agora eles voltaram. Então, né, enfim, tudo família. Em família, tudo em paz, tudo lindo. E aí a gente sabia que ia dar certo a nossa parceria por conta de tudo que a gente já fez, né? Da amizade que a gente tinha, enfim. Mas também não tem só coisas lindas, perfeitas, maravilhosas, né? A gente, por ser muito parecida, por ter muitos objetivos iguais, às vezes a gente dava uma arranhada, assim, né? A gente tem 8 meses. 8 meses de consultoria. E a gente morava junto, né? Inclusive, ela já foi minha mãe por um tempo. Eu sou meu pai. Eu morei na casa deles. E isso foi muito bom pra gente, porque a gente respirava ali. Só que ao mesmo tempo que a gente respirava ali, cansa. Se você falar só de trabalho, você viver só de trabalho, né? Então, cansa um pouco. E aí, a gente parou de morar junto. E aí, começou os estresses, né? Porque a gente não se via mais direto. Foi como se fosse um penhasco, assim. Estar todos os dias conectada e, de repente, uma distância enorme. Mas você não sabendo lidar com aquilo, isso é diferente, né? Exato. A gente tá trazendo um pouquinho dessa história aqui só pra lembrar que dentro desse mundo que é maravilhoso, colorido, que a gente adora, existe esse lado também, né? Que é difícil mesmo você lidar ali. Sim. E aí... A gente até brincou algumas vezes, né? Como a sociedade é um casamento, a gente já quase passou por um divórcio. Chegou ali Chegou na beirada. E vocês? Como é que foi? Então, não é possível que foi só a gente. Não, Então, aí eu já fiquei preocupada. Muita gente pergunta, né, pra gente como que a gente consegue, né, conciliar a amizade e a nossa sociedade, trabalhar juntas, né? Lógico, a gente tem muitas dificuldades, assim, em alguns momentos, né? Mas tem alguns pontos importantes nisso. A gente é muito de dialogar, né? De conversar. Sim. E de confiar uma no trabalho da outra. E é engraçado, no trabalho em si, a gente nunca brigou. Nunca teve uma divergência, assim. Mas quando a gente teve problema na nossa amizade... que acontece, né? Quase um divórcio. A Terceira Guerra Mundial. A gente brinca que foi a Terceira Guerra Mundial. Foi legal que a gente soube dividir. A gente não tava se falando, mas no grupo do escritório a gente tava. Continuou a gente trabalhando, não tava se respondendo no nosso grupo, mas a gente passou por cima daquilo ali e continuou no escritório. Eu lembro até que eu mandei uma mensagem e falei, olha, eu não tô pronto pra falar aqui ainda. Mas vamos resolver lá no grupo Vamos trabalhar. E vida que segue, entendeu? Sim. Tipo... Eu acho que é importante separar isso, né? Não envolver essa parte ruim
que acontece no trabalho. Então, a gente soube separar. A gente não tava conversando, mas a gente tinha que trabalhar. Nossos clientes dependiam da gente. Então, a gente conseguiu trabalhar ali aquela semana. Depois, a gente resolveu, graças a Deus, também. Mas eu acho que é ter essa maturidade do diálogo. E uma coisa muito interessante que, desse ano, a gente começou a fazer terapia. E eu, As duas juntas. E não, eu, não juntas. Não, terapia de casal. Não, as duas ao mesmo tempo. Terapia de casal. E eu achei que isso ajudou muito a nossa relação, assim. Porque na terapia você trata os seus defeitos pessoais, que isso vai interferir no próximo. No convívio, então, Então, assim, eu tinha uns defeitos, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de falar a verdade, assim. Eu sempre enrolava pra falar a verdade uma coisa que eu achava que ia ter algum estresse. Hoje em dia, a primeira coisa que eu faço é falar. Eu converso com a Patrícia conversa comigo e a gente resolve tudo. A gente aqui, com uma psicóloga, não tem nem como, né, gente? A gente sempre levanta muito essa bandeira da terapia, né? A gente faz também, porque realmente é super necessário. E é lá que a gente vai ir descobrindo mesmo, exatamente o que você falou. E aí você começa a ter uma vida melhor em todos os sentidos, porque certeza. você começa a ter... As suas ideias estão organizadas ali, né? Pra todos os âmbitos, Exatamente. né? Todas as áreas da vida. E eu sempre fui muito preocupada em deixar a amizade e o trabalho se entrelaçarem, né? Eu tinha muito medo de, sei lá, de falar de uma forma, sabe? Porque eu conheço a Mariana trabalhando. Eu sei que às vezes ela não é o mesmo jeito da Mariana amiga, né? Então, assim, às vezes uma coisa no trabalho sai do jeito que eu não queria, eu falo... Quase que eu viro um bicho, né? Eu fico muito brava. E aí, a Rafaela era a minha amiga. É a minha amiga, né? E eu ficava com muito medo de ficar... Cara, e se eu perder essa amizade? O que vai acontecer? Chegou numa época que a gente conversou, né? A gente também passou uma semana, 2, né? Assim, não quero falar disso. Vamos esperar, vamos deixar... Semana que vem a gente fala. Vamos chorar um pouquinho, vamos respirar. Quando a gente estiver ok, a gente volta. E aí, num dia da nossa conversa, eu cheguei pra ela e falei assim... eu prefiro a amiga do que a sócia. Falei, eu não quero mais ser sócia, eu prefiro a amiga. Como se fosse uma escolha. Eu falei, cara, não quero acabar a amizade por conta de trabalho. E eu acho também que a sociedade faz a gente crescer muito. Sim. Como pessoa, com às vezes a forma com que a gente fala, com que a gente pensa, com que a gente acredita. Então eu acho que a terapia é excelente, maravilhosa. Façam terapia. Façam, gente. Mas também essa confiança de você expressar o que você sente, que você tá pensando, que você não gostou daquele jeito de falar, ou que você não gostou daquele jeito de fazer, acho que faz muito sentido. E depois que eu entendi que, cara, muito melhor eu falar com uma pessoa que me conhece, que é minha amiga, do que eu falar com uma pessoa que eu não tem nada a ver. Não confio. Então, acho que isso fez muito sentido pra mim também. Sim. E a gente fala muito também da questão de não só expor o que a gente sente, mas também, às vezes, o que a gente fala, o outro vai ter outra percepção, né? Baseado naquilo que ele viveu, aquilo que ele acha, né? A opinião dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado No que vai falar. Como vai falar, porque é a opinião do outro que vai entender aquilo ali, né? Quando aconteceu essa... rapidinho. Quando aconteceu essa situação, né? A Mari falou isso. E aí, eu sempre falei com ela que, na verdade, o meu sentimento maior era que são coisas separadas mesmo. Então, quando a gente chegou nesse momento, eu falei, Mari, a gente não vai perder... não é uma escolha. Nesse lugar que você falou mesmo. Não é ou um ou outro. Não, eu prefiro esse do que aquele. Não. E aí a gente começou a se moldar ali, né? E o que a gente acha incrível desse nosso casamento, que é a sociedade, né? Que é a parceria, enfim. É o quanto dela eu peguei e o quanto de mim ela pegou. E aí é igual relacionamento mesmo, amoroso, né? A gente, cada um vai pegando um pedacinho ali. Não, eu sou às vezes mais direta na hora de falar, mas eu sei que talvez a outra pessoa precise que seja... Aí assim, a gente foi se encaixando. Né? Foi. E hoje tá bem melhor, né? Nossa, 100%. Vai adaptando. Vai. Graças a Deus. Queria primeiramente agradecer a mim que me abriu pra isso. Brincadeira. Eu achei muito legal, né, na época que a gente tava brigada, assim, sem se falar, que aí a gente foi conversar pra se resolver e a Patrícia falou assim, não, pera, porque a gente tá lidando com uma sociedade e com uma amizade, a gente não pode simplesmente falar, não quero mais, vamos abandonar. É como se fosse um casamento, casamento tem problemas, passa por dificuldades, fase ruim, você vai abandonar assim, o primeiro
Primeiro problema, você vai abandonar? Não. Não dá. Então, assim, a gente... Acho que o principal é isso mesmo, o diálogo, saber entender uma outra. Eu entendo o jeito da Patrícia e respeito. Então, eu sei a forma que eu tenho que falar com ela e ela também aprendeu a ver que eu sou mais emocional e falar, assim, com mais calma, de um jeitinho que não vai me magoar. Não vai machucar, E é legal, assim, pegando o ganho que você falou, a gente vai se moldando ali na situação. Mas é bem legal também a gente ser diferente, porque a gente se completa. Com certeza. Em uma situação ou outra, né, a gente fala que é o equilíbrio perfeito. Por exemplo, no início, eu era muito ansiosa, eu queria tudo pra ontem. Verdade. E a Samantha... Parece quem, gente? Parece quem? Ah, não. Não. Quero agora. Desse jeito. Tem como ser hoje? hoje? E a Samantha deixava, assim, pro último dia do prazo. E aí, se eu não confiasse nela, eu ia surtar, né? Porque... Eu confiava tanto que eu sabia que podia deixar pro último dia. Sim, você nunca que ela cobrou, ia fazer, né? Que ela ia fazer, entendeu? Que ela ia entregar tudo ali, fazendo daquela forma, né? E aí, aos poucos, eu fui me acalmando, não querendo tudo pra ontem. E ela foi entendendo que também era legal fazer antes. Era legal dar uma movimentada. Chegou no meio ali, né? Chegamos no equilíbrio, sabe? Agora não é nem no início, nem no final do nem prazo. No final, a gente faz no meio. Tá ótimo. Então a gente consegue se acalmar nesse sentido, né? E os outros, é legal as nossas diferenças, porque a gente... se completa realmente igual. Eu gosto muito de escrever legenda, por exemplo. E ela gosta de criar post de no criar Canva. o post. Então a gente se completa em vários sentidos. Eu gosto... A gente já fez assim também. Eu acho que também no profissional você gosta das coisas mais racionais. Então você atende os clientes realmente mais empresarial, rápidos, que é mais né? rápido. Eu sou mais a emocional. Aí eu vou, cuido, converso, tô lá. Cuidado, e né? Nas assim, palavras. Meu Deus, vamos resolver logo. Eu lá, Você vai não, mais pra toma qual uma água, área? calma. Mais pra área da família. Família, né? Isso. E tem a que Patrícia... ser, né? Família É totalmente emocional. Não tem como que ter cuidado em cada coisa. E aí eu já não consigo tanto. Eu acho que eu gosto mais desse lado de empresarial por isso. É mais prático ali, né? A pessoa... É diferente da família ali, que é mais... Exatamente. Eu posso falar grossa que a pessoa não vai chorar comigo. Sim. Se for eu vou chorar. Ai, gente. Mas a gente é chorona mesmo. Tanto eu quanto a Mari. Nossa, a gente... E a gente chora por tudo. A gente chora porque a gente tá com raiva. A gente chora porque a gente tá muito emocionado. Porque a gente tá muito feliz. Eu tava vindo hoje no... Gente. Eu tava vindo no Uber e eu falei... Oi. Hoje tem gravação de podcast. Mas olha, gente, vou ter que fazer uma ressalva. Quem não conhece de fato a Mari nunca vai imaginar isso. Não, que ela é assim. Que ela é assim, ela faz uma... Ela profissionalmente é mais voltada pra Fiona, entendeu? Um lado meio Fiona. Não, e engraçado que as arianas... Tô brincando, gente. As arianas choronas, essa daí é Raro, né? verdade. Mas é só em algumas horas, entendeu? Na hora de pegar e resolver, a gente também vai lá, fecha a cara e vamos lá. Mas... É isso aí. No off, dentro do Uber. Dentro do Uber. Quando dá tempo de chorar. Exatamente, quando dá tempo. 5 minutinhos, todo dia a gente tem 5 minutinhos pra chorar. E eu acho, assim, que é muito legal, assim. Eu acho que a amizade e a consultoria me fez olhar pra outros horizontes, assim. Eu tava conversando antes de entrar aqui sobre... Eu sempre fui, gente, se vocês já me viram falar em alguma vez, eu sempre fui a louca, desesperada por não rotina. Não quero rotina, não quero planejamento, não quero nada. Quero tudo pra cima da hora, quero agora. E a Rafaela, ela sempre foi muito... vou anotar aqui no meu planner. Aí eu, planner? Pra quê? Pra quê? Nossa, e aí eu fui começando a falar... Acho que eu vou anotar aqui no planner. Aqui no meu planner. Não tenho ainda, tá, gente? Inclusive o Natal tá aí. Tô querendo. Mas aí eu vou... Agora, eu vejo o quanto isso foi importante e o quanto é importante, porque foi ela que começou a falar pra mim. Eu falei, não, realmente, pro negócio eu preciso ter anotado. Aí eu anoto. Eu acho que muitas coisas a gente vai se conectando dessa forma. E eu acho que amplia o nosso olhar. Porque como amizade, a gente olha o quê? O que gosta de fazer, o que gosta de comer, onde quer ir. Gosta de tal música. Vou comprar isso porque ela gosta pra colocar na casa dela. E quando a gente amplia o nosso olhar de negócio, é
uma outra visão que a gente tem. Com certeza. É como a pessoa se posiciona, o que a pessoa gosta de que quando fala, né? Então, assim, eu acho que amplia de uma forma muito boa, assim, muito bonita, né? Sim. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Em algum momento, vocês já tiveram aquela sensação de ver a outra trabalhando e falar assim, caraca, escolhi a pessoa certa? Todo dia. Cara, às vezes eu Todo vejo a Mari dia. fazendo uma palestra, alguma coisa assim, eu tô só olhando assim, eu acho que quem tá vendo de fora fica pensando, gente... Muita gente fala sempre, nossa, que orgulho. Que Ainda orgulho. bem que é minha sócia. Isso, ainda bem que é minha sócia. A gente se A gente tem admira muita muito. admiração, né? A gente se apoia muito. Então, assim, eu estou presente em todos os momentos, conquistas dela e ela nas minhas. Então, a gente se apoia demais. E aí, a gente olha assim, nossa, você, olha, sinceramente, a melhor orgulho. sócia possível. É. Porque a gente divide o nosso trabalho, né? Toda semana a gente faz uma organização, organiza o nosso Trello lá. E aí, uma fica com uma parte, a outra com a outra. Propaganda. Propaganda A aqui. gente também usa. Mas é a confiança. Eu sei que ela vai dar o melhor dela e o melhor dela é, assim, o máximo. Top. Então, assim, tem essa admiração. Eu né? acho que o mais legal, né? Parece até que a gente é perfeita, né? Propaganda de margarina. Aí vai sair daqui todo mundo querendo fazer uma sociedade com um amigo, mas não é bem assim. É. Mas eu acho que é muito legal que o bom da gente ser amiga também na sociedade é saber conseguir se organizar, né? Porque a gente sabe da individualidade de cada uma, das coisas da vida de cada uma, né? Por exemplo, a Samantha tá fazendo um mestrado, que é em outra cidade. Nossa. E aí, durante a semana, ela vai pra lá, alguns dias da E semana. vocês se dividem? Isso, aí a gente se organiza, entendeu? Eu acho que se não fôssemos amigas, isso seria um problema, peso, né? entendeu? Pela pessoa que ficasse no escritório, Sim. talvez ficar sobrecarregada. Então, como a gente entende, eu entendo, né? A gente consegue se organizar pra não ser uma Pesado. situação difícil. Sim. E agora eu acho também, que né? isso é muito legal, que por mais que a gente tenha divisão, eu também fique com trabalho na semana que eu tenho que ir pro mestrado, ela pega muito pra ela o serviço. Ela fala, não, eu vou resolver. Não quero te incomodar. Não, vai, estuda. Então, eu acho que esse apoio pessoal é muito importante também. Porque uma não limita a outra. Ali na nossa sociedade, a Patrícia tem uma papelaria, que ela também, né, tem a sociedade com a fala irmã isso. dela. E eu super apoio, igual essa semana mesmo. Sim, ia contar isso A também. gente marcou uma reunião nossa de metas, né, pra 2024. E ela também tinha que fazer uma reunião da papelaria. Então a gente dividiu no melhor dia. O melhor dia. Eu cheguei e perguntei assim, como você prefere? Hoje ou amanhã? Porque eu também preciso, né? Aham. Pra gente se organizar. Então, falar abertamente sobre isso Sim. é importante. Sim. E acho que se a gente não fosse amiga, não seria tão legal. Porque imagina você chegar pra uma sócia e falar assim, mas hoje não vai dar, porque eu vou ter uma reunião da minha papelaria. Vai falar, ué, você tá priorizando tal coisa e não tá. Eu acho que isso da gente ser amiga é importante pra gente saber dosar, né? Falar assim, não, agora se dedica igual na semana de apresentações dela do mestrado. Eu falo, vai, fica tranquila. Foco total. Eu pego aqui, como já aconteceu ao contrário também, quando eu precisei, ela foi lá, tomou frente, segurou a onda sozinha. Então isso é muito legal, eu acho que faz a gente querer continuar. Mas eu acho que o dar certo mesmo é muito pela nossa expectativa estar alinhada. Porque Sim. senão, se a gente não quisesse a mesma coisa, a gente podia se dar muito bem que não ia ia rolar. fluir. Não ia. Exatamente. Gente, com o coração assim, ó, em pedacinhos. Eu já vou começar a puxar o nosso final. Poxa a gente vida. Não que fala a gente- pouco, É, né? Pois isso é, que eu né? ia falar. 4 pessoas que falam Pois. muito. A Se gente deixasse de fica que um aqui dia horas. inteiro ia rolar. Verdade. Mas já estamos aqui nesse caminho do final. Queria reforçar com vocês o quanto a gente se apaixonou mesmo pela proposta de vocês, pelo jeito, pela amizade, pela parceria, pela empresa, né? Pela advocacia, enfim. E agradecer mesmo por vocês estarem aqui hoje, compartilhar com a gente um pouquinho da história, né? Que conecta tanto com a gente, né, Mari? Muito. E aí, só pra finalizar mesmo, a gente tem um ritual aqui no podcast. Gente, eu tô com uma tosse. É um ritual. Tô com medo. Minha perna já começou a tremer. Não combinamos. Não tava no script, Não tava no né? script. Não, se vocês tivessem que dar uma dica pra quem é amigo e quer abrir uma sociedade, o que vocês falariam? Acho que primeiro o test drive, né? Antes de botar a cara, ver ali como é que funciona no trabalho, além da amizade, né? Eu acho que E- antes de formalizar a sociedade, ver trabalhar junto como funciona. E
ver se essa amizade você tem um diálogo aberto com ela. Acho que o mais importante é isso. Sim. Confiar e ter um diálogo aberto. Aberto. E respeitar. E ver essa questão que você falou da personalidade para ser sócio. Não a personalidade da amizade. Porque da amizade a pessoa já sabe. Mas e sócio? Você gostaria que essa pessoa fosse sua sócia? A personalidade dela profissionalmente te agrada? Combina? E alinhar as expectativas. As expectativas. Porque a base de uma sociedade é a confiança, né? Então, independente de ser seu amigo ou não, você precisa confiar. E defeito todo mundo tem. Sim. Mas a gente precisa saber, no trabalho, numa sociedade, eu consigo aguentar esses defeitos? São defeitos que, pra mim, fazem sentido. Tá tudo bem. E aí, a gente também não é imune de defeitos. Exatamente. Então, a gente também é perfeito. E ali, literalmente, aquele match perfeito ali na sociedade, né? A sociedade, igual a gente falou muito, é igual um casamento, um relacionamento. E na sociedade precisa que isso aconteça também, esse match. Com certeza. Viu como o ritual foi tranquilo? Você vai dar uma dica? Vou, mas... Acho que essa foi uma dica também. Não, vou dar uma dica sim. A minha dica seria mais voltada para o sentido de... Quando você vai conhecer a pessoa, você precisa ter essa questão do orgulho que a gente falou agora há pouco. De você olhar ela como profissional e sentir mesmo que... Aquilo ali que ela tá fazendo, você se orgulha daquela forma que ela fala, que ela faz, enfim. Porque aí, daquele ponto pra frente, você sabe que pode confiar e vai puxar a dica da Patrícia. E aí você sabe que a personalidade da pessoa tem mais a ver com a sua também em questão de trabalho, né? Porque a gente é muito diferente como pessoa e profissional. Então, a minha dica seria essa. Tenha orgulho da pessoa que você vai abrir uma sociedade. Aí, viu, Mari? Tenho orgulho de você. Declaração. Eu também tenho orgulho dela. Pensei que você não faz o coração. A minha dica seria converse, eu acho. Né? É uma coisa que a gente faz muito, conversar. Expor mesmo, trazer à tona. Faça terapia também. Mas eu acho que conversar é um caminho muito bom, assim, pra tudo. Pra todas as coisas. Então, acho que a gente tem aprendido muito quando a gente conversa, expõe a linha, tudo isso. Eu acho que tudo é na base da conversa. É isso. Gente, pra finalizar agora, neste momento, eu gostaria de agradecer, né? Fazer aqui o nosso momento gratidão mesmo. Pelo Solar Studios, que são responsáveis por toda essa parte audiovisual. Então, se vocês estão vendo uma imagem maravilhosa, um som de qualidade, tudo isso é proporcionado pelo melhor estúdio de Volta Redonda e de toda a região, tá, gente? E Tá lindo neles, demais. Você pode confiar. Adorei. Então Muito lindo aqui, parabéns, Muito meninas. lindo, Tá tudo lindo, a conversa flui, delícia, ainda fomos muito bem recebidas. Então a gente que agradece também por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Compartilhando, dividindo experiências. E foi ótimo. Que bom, a gente Muito fica feliz, a gente agradecer também, muito feliz pela oportunidade e que vai além daqui, né? Com Esse nosso certeza. match vai continuar aí certeza. em Sem trabalhos dúvida. futuros. E vocês vão ver muita gente junto. Aguardem. Vamos lá. Quem juntou se separa logo. Então, pra você que escutou até aqui, você percebeu que é amigos, e sim, negócio da parte, tá? E sim, Tem como ser tudo junto e a parte também, né? 2 grupos no WhatsApp. É verdade. Então nosso próximo encontro é lá na Vitelli, né, gente? Isso, gente. Vamos Vamos lá. lá. Combinadíssimo. Delícia. Vou Vamos até fazer um continuar aqui brinde. meu cafezinho. Vou até continuar aqui. Deixa eu virar aqui. Dois, três e... Tcharam! Aqui, ó, essa daqui que é a câmera do meio.